Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de abril de 2025. Putin dá aulas para Trump sobre a arte de negociar. A Europa precisa se organizar. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com você que não é inscrito no canal, assiste os vídeos, que inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. O ditador russo aprimorou a arte de obter concessões sem ceder 1 centímetro do presidente americano. Ele parece estar dando a Trump uma aula daquelas magistrais, né, sobre a arte da negociação. A Europa precisa se organizar para isso, sem dúvida nenhuma, porque a Europa já perdeu a América. Isso, se não está claro para alguém sobre isso, ou para algum líder, é bom que fique claro e comecem a se preocupar. Já se passou mais de um mês desde que a Ucrânia concordou com um possível cessar-fogo sob os termos de Putin e imposto pelos Estados Unidos, que tinham era um pouco diferente. Ele queria cessar fogo em toda a frente de operações. A Ucrânia queria no Mar Negro, mas total, e também em toda a linha de frente. E também cessar fogo em geral, não houvesse nenhum tiroteio. O ditador russo não concordou, apresentou para os Estados Unidos da América esse cessar-fogo, que ele não respeitou nem um segundo, nem um minuto, não respeitou tempo nenhum. Né? Então, e os termos eram dele. No entanto, em resposta aos esforços do presidente americano para intermediar o fim da guerra, isso era, como tradicionalmente a Rússia não demonstrou a mesma urgência em retribuir o que está acontecendo, o que foi oferecido a ela pelos americanos. Apesar de uma série de reuniões entre as representações russos e americanos no Oriente Médio. E na Rússia, a única coisa que parece claro é que a paz permanece tão distante quanto sempre foi. Nunca houve paz e nunca haverá paz. No último fim de semana, as forças russas mais uma vez lembraram o mundo suas verdadeiras intenções. Um bárbaro ataque com mísseis balísticos hipersônicos contra a cidade ucraniana de Sumy, onde morreram 35 pessoas, 2 crianças e mais 17 feridos. E 117 feridos no total, 17 crianças feridas. Apenas 2 dias antes, o enviado do presidente americano, Steve Witkoff, prestem atenção nesse nome, Witkoff, no sobrenome, ele é de origem russa, esse cara é russo, havia se encontrado com Vladimir Putin em São Petersburgo, o terceiro encontro do tipo que acontece em 2 meses, na esperança de garantir um cessar-fogo de 30 dias. Se o ataque que se seguiu nos diz alguma coisa, é que o Kremlin não está levando a sério as negociações lideradas por Donald Trump. Pior ainda, relatos perturbadores sugerem que Witkoff está acolhendo as exigências russas de reconhecimento da anexação ilegal das regiões ucranianas. O silêncio sobre a Crimeia, a ferida mais flagrante na soberania da Ucrânia, que remonta a 2014, é ainda mais preocupante. Aliás, Donetsk e Kherson também, Donetsk e Luhansk também remonta a 2014, mas parte do território que eles não detêm todo o território, né? O próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky questionou recentemente em uma entrevista a sensatez de confiar as negociações de paz a um empresário em vez de um diplomata experiente. Esse empresário não é só o Donald Trump, esse empresário é Steve Witkoff, cujo sobrenome é de origem russa. E convidou Donald Trump para conhecer a Ucrânia pessoalmente, ele nunca esteve lá, e ver as coisas pessoalmente como elas são. Trump prometeu, como é sabido, acabar com a guerra em 24 horas. Enquanto isso, o Trump, que vai fazer agora, hoje é dia 17, né? Daqui a 3 dias ele vai fazer 3 meses no poder.
Então, 3 meses se passaram e a Rússia continua a jogar a sua carta com cálculos frios. Putin, um homem da KGB, ele é KGB no sangue, ele não é sangue A, B ou C, o sangue dele é KGB, todo ele, né? Ele dominou a arte de obter concessões sem ceder um centímetro, para oferecer a Trump uma vitória simbólica para o seu público doméstico. A Rússia libertou 2 prisioneiros americanos nos últimos meses, ao mesmo tempo que apertou o seu controle sobre os assuntos globais. A Rússia já não é um estado pária, que costumava ser, conquistando mais influência no Oriente Médio, negociando com os Estados Unidos da América influência no Ártico e fazendo com que a Ucrânia pareça ainda mais marginalizada. No governo anterior de Joe Biden, o pária era a Rússia. Agora não existe um pária, mas ela já não é, porque ela está negociando com Donald Trump a questão da sua reabilitação no cenário internacional, no cenário econômico principalmente. Ela está se oferecendo para mediar a situação no Oriente Médio. E o cara fornece armas para os terroristas, os russos, armas russas, as Kalashnikov, outras armas, ensina eles a fazer foguete, ensina eles a fazer, e aí agora vai intermediar. Né? Interessante isso, né? Isso não é um acidente. Isso é a estratégia duradoura de Putin para diminuir a posição da Ucrânia aos olhos do Ocidente. É isso que ele pretende fazer, para fazê-la parecer dispensável em comparações com outras questões globais em jogo, para que os parceiros aceitem silenciosamente o seu desmembramento. Não devemos ser enganados tão facilmente. Não vamos nos enganar. Tem alguns líderes, inclusive, que deixam se enganar. Reforça essa questão os líderes americanos que estão repetindo o discurso do Putin. E toda vez que esse Witkoff volta da Rússia, ele já esteve 3 vezes lá falando com o Putin em nome do presidente Trump, o que acontece? Ele repete o discurso do Putin. Né? E essa é a questão. O objetivo da Rússia nunca mudou. Nunca, nunca. Ele quer apagar a soberania da Ucrânia e quer destruir a unidade ocidental que apoia a Ucrânia. É o mais sórdido dos objetivos. É esse. E aí ele quer desmembrar também, enfraquecer a Europa, quer destruir a União Europeia e a OTAN. Enquanto Washington prossegue com seus esforços diplomáticos, a Europa precisa se organizar, porque esses esforços diplomáticos não vão dar em nada. Londres e Paris houve pelo menos alguma determinação, que lideraram ambos em conjunto 31 nações com ideias semelhantes. A Grã-Bretanha e a França lideraram a formação da chamada Coalizão dos Dispostos, uma aliança com a intenção de continuar e apoiar militarmente a Ucrânia independentemente do envolvimento dos Estados Unidos da América. Eu estou botando fé nessa coalizão. E uma cúpula da semana passada, essa coalizão prometeu bilhões em apoio militar à Ucrânia, abriu discussões sobre o envio de tropas de manutenção da paz, se é quando um cessar-fogo abrangente for alcançado. No entanto, conversas com as portas fechadas sugerem que o Reino Unido e a França teriam capacidade para enviar não aquelas tropas prometidas inicialmente, um número menor. Eles prometeram cada um, a França prometeu 50 mil e o Reino Unido prometeu 30 mil. Então, agora tem outras nações, especialmente a Alemanha, ela ainda está se recuperando da paralisia militar pós-Segunda Guerra Mundial. Ela tem menos efetivo ainda do que o exército, as forças armadas da Grã-Bretanha e da França. Dificilmente como no meu ponto de vista, né, a Alemanha ainda ficou muito para trás e ela não está se apressando para retirar esse atraso. O novo governo agora diz que vai mudar, inclusive prometeu que vai mandar os mísseis Taurus para a Ucrânia, já recebendo ameaças do ditador russo que ela seria retalhada. A Polônia, indiscutivelmente, que é o membro mais oriental, mais preparado, é o membro da Europa Oriental, né, mais preparado da OTAN. Descartou o envio de suas tropas para a Ucrânia. Alguns batalhões em uma linha de frente de 1.000 quilômetros seriam, na melhor das hipóteses, simbólicos. A estrutura para tal envio ainda não foi definida. Precisa ali, no mínimo, na minha opinião, 150 mil soldados de diversos países. Talvez, se eles conseguirem juntar esses 150 mil homens, e um pouco de cada um desses 331 da coalizão dos dispostos, eles cheguem a isso. Na verdade, a situação atual não é mais clara do que há 3 anos. As capitais ocidentais
falam frequentemente sobre o moral da Ucrânia e elogiam o moral da Ucrânia, que conseguiu resistir até agora. E eu acredito pessoalmente que a Ucrânia continuará a resistir. Agora precisa que a Europa se mexa e mande para eles o armamento e as munições. E não faltem munições, principalmente, que eu acho que a Ucrânia resiste. Apesar do cansaço que há, o moral não está baixo. O exército ucraniano ainda é o maior e mais bem preparado da Europa, como eu já disse no meu trabalho anterior. O que eu quero dizer é o seguinte: a resiliência do povo ucraniano manteve o país forte e invicto, embora a linha de frente da Europa, ela está dentro da Ucrânia. É dentro da Ucrânia que estão defendendo a Europa. A Europa acho que tem consciência disso agora, quando os Estados Unidos faziam, no governo Biden, mandavam todo o armamento, a Europa às vezes atrasava em mandar, eles não tinham tanta consciência. Agora que o Trump tirou o couro fora, eles sabem que precisam agir de forma decisiva. Porque se a Ucrânia cair, o continente não poderá mais se esconder atrás de coalizões, comunicados e reuniões intermináveis e que não levaram a nada. Ou seja, essas reuniões que foram feitas de apoio à Ucrânia têm que levar a um destino certo. Tem que levar a vitória da Ucrânia, tem que levar retirar militarmente, se for o caso, se não, os russos não quiserem sair em paz, tem que retirá-los militarmente da Ucrânia. Só aí a vitória será garantida. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Aqui você viu a verdade. Inscreva-se. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.